Spinoza vem de uma tradição, desde Parmênides existe a tradição da univocidade. Vai passar pelos estoicos gregos, depois por Avicena, que é um árabe, vai chegar em Duns Scott, que é o pensador da univocidade do ser. Vai dizer assim, o ser tem que ser o mesmo em Deus e nas criaturas, o que muda é o modo. Mas o ser tem que ser o mesmo. Se o ser não fosse o mesmo, era impossível Deus criar as criaturas. Isso para Duns Scott, que o Duns Scott é um cristão escocês, um cristão meio diferente. E ele vai se opor ao pensamento de São Tomás de Aquino, que diz, é como se fosse. Duns Scott diz, não é como ser, é o mesmo ser. Né? E Spinoza pega essa tradição para ele. Então, o ser do pensamento em nós e em Deus é o mesmo. E o ser do corpo? Aí vem um dos motivos porque tentam assassinar Spinoza. Ele vai dizer que o ser do corpo, no meu corpo e em Deus, também é o mesmo. E eles vão dizer, mas Deus tem corpo? Ele diz, não no sentido vulgar. Porque o corpo de Deus é o quê? É o ser da extensão. Não é este ou aquele corpo. Este ou aquele corpo é modificação dessa extensão. Então, Deus, num certo sentido, tem corpo. Nossa, isso é um escândalo, uma heresia para a tradição, né, ocidental. E para a igreja, nem se fala para as igrejas, para as várias religiões. Para a moralidade, com a racionalidade dominante. Uhum. E então, ele vai dizer mais. Ele vai dizer que esses atributos, se eles são potências infinitas, não tem uma potência maior que a outra. É infinita. Como é que se pode dizer que um infinito é maior que o outro? Significa dizer o quê? Que o ser do corpo não é menor ou inferior ao ser do pensamento. O que fez a tradição ocidental até hoje? Rebaixar o corpo, desqualificar o corpo, moralizar as paixões, separar o corpo da alma, a alma do corpo, dizer que a alma é superior. O próprio Descartes, que é um cara que o Spinoza leu, ele é quase contemporâneo do Spinoza, Descartes morre em 1656, Spinoza tinha 24 anos, eu acho. Né? Spinoza nasceu em 1632, e Spinoza leu a obra do Descartes, e o Descartes vai dizer que nós somos um império no império, que a nossa alma deve dominar as paixões e o corpo. E Descartes vai inventar até uma glândula pineal que faz a comunicação entre a nossa mente e o corpo para comandar o corpo. O Spinoza vai rir disso, né? Ele vai falar exatamente como mente e corpo estão unidos e o que significa essa união. Mas Spinoza vai dizer uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer, nós tagarelamos sobre o que pode a consciência, sobre a natureza da consciência, as maravilhas da consciência. Mas nós sequer sabemos o que pode um corpo. E isso aí aqui vai ter um grito de Spinoza mesmo, é um brado, né? É uma convocação, é uma invocação, diz assim, olha, tem algo no corpo que ultrapassa o conhecimento que temos dele. Não menos que tem algo no pensamento que ultrapassa a consciência que temos dele. Então, Spinoza vai desqualificar a consciência e valorizar o pensamento. Uma coisa é a consciência, outra coisa é o pensamento. A consciência, ela é uma coisa rasa. Há um inconsciente do pensamento, que não carece de consciência para ser importante. Assim como há um desconhecido do corpo. Há um desconhecido do corpo como corpo de potência que se compõe com outros corpos de potência. E há um desconhecido do pensamento que também são ideias ou acontecimentos de potência que se compõem entre si. Então, os atributos, eles vão ter igualdade de natureza e de... Aliás, igualdade de potência. Não tem um melhor que o outro. Então, Spinoza vai dizer que os infinitos atributos são iguais entre si. Em potência.
Eles não têm mais ou menos ser do que um do que outro. Ou seja, o ser do corpo não é menos do que o ser do pensamento. Tá? Eles têm autonomia. Cada um, se é um ser que tem uma fonte inesgotável, é um ser autônomo. A extensão não carece do pensamento. E o pensamento não carece da extensão. Né? Bom, mas aqui eu não vou me deter muito nesse aspecto. Depois eu volto nele. Eu queria entrar um pouquinho, então, num desdobramento. Eu não vou dar aqui a ontologia completa do Spinoza, eu só quero entrar no estatuto ético logo. Né? Mas, para entrar no estatuto ético dos entes, é preciso ter um mínimo de aproximação com o aspecto ontológico do ente, o ser doente. Tem o ser doente e tem o modo doente. O modo doente é o aspecto ético. O ser doente é o aspecto ontológico. Nossa crítica, só fazendo um parênteses aqui, as várias ciências, teorias e práticas psis é qual? Abandonou-se a dimensão ontológica do ser, a dimensão ontológica da existência. Nos reduzimos a uma dimensão psicológica e mesmo até fisiológica, muitas vezes. A psiquiatria, por exemplo, fica presa na fisiologia do cérebro. Né? Mas existe algo que ultrapassa os órgãos em nós, em nosso corpo, e existe algo que ultrapassa a psique no nosso pensamento. Existe uma dimensão ontológica do pensamento. Existe uma dimensão ontológica do corpo. E existe uma dimensão ontológica do desejo. E é nessa dimensão que a gente afirma que ao desejo nada falta. Então, o que nós somos? Nós somos natureza naturada. Nós somos uma afecção ou uma modificação da natureza naturante, dessa potência absoluta. A potência, ela é absoluta, por quê? Porque ela é constituída por infinitos atributos, cada um deles infinito no seu gênero. Ou seja, significa dizer o quê? Significa dizer que não tem calcanhar de Aquiles em Deus. Não tem diabo, não tem... Deus, aliás, está além desse Deus moral e desse diabo. Né? Deus está além do bem e do mal. Né? Esse Deus, né? Essa realidade, essa natureza. Esse Deus ontológico. Né? Que não é o Deus dos religiosos. E, portanto, se ele é constituído por infinitos atributos e cada atributo é infinito no seu gênero, ou seja, significa que ele pode entrar em variação de modo infinito e eterno. Ele não para de variar e diferenciar de si mesmo. Significa dizer assim, que cada acontecimento nesse atributo não deixa Deus mais pobre ou mais perto da morte, né? Mais velho. Ao contrário. Cada acontecimento retroalimenta a própria potência infinita ou a eternidade. Ou seja, parece que é o contrário das nossas vidas, né? A gente vai vivendo a cada minuto, a cada segundo, vai envelhecendo, vai morrendo, né? Vai ficando mais fraco, etc. e tal, né? Existe sempre essa visão da morte, que nós nos servimos do movimento e do tempo como fonte de corrupção. E o que é esse Deus de Spinoza? Como é que ele não morre? Como é que ele, de fato, é uma potência absoluta? Porque o acontecimento faz parte da própria eternidade. Ou seja, ele vive numa espécie de horizonte de eventos. Vamos usar aqui a linguagem metafísica, adoro essa palavra, horizonte de eventos, né, que é atribuída aos buracos negros. Né? Porque é um horizonte de eventos, só que é um horizonte infinitamente aberto, onde não param de acontecer coisas, ele não para de variar a si mesmo, não para de passar por ele mesmo se diferenciando. É um horizonte como um motor imóvel, ou como uma esteira, né? Uma esteira por onde a gente não para de
rolar nessa esteira e, ao mesmo tempo, a gente está no mesmo lugar. Mas, ao mesmo tempo que a gente passa, a gente está se tornando diferente da gente mesmo. Né? Então, esse Deus, ele é assim, ele é uma fábrica, uma potência absoluta de fabricar a realidade a si mesmo. Sem perder, obviamente, sem perder potência. Então, ele, de fato, é uma potência absoluta. Nós somos o quê? Nós somos graus dessa potência. Spinoza vai dizer, lá na Ética 1 ainda, no livro 1 da Ética, que existem várias modificações. Tem a primeira modificação de um atributo, aí tem a modificação da modificação, então tem as modificações imediatas e as modificações mediatas. Todas elas são eternas e infinitas, ainda que sejam modificações, que não sejam substâncias. São eternas e infinitas porque Deus não para de se modificar imediatamente e ter a modificação da modificação. Tem a modificação da modificação da modificação. Nós somos isso. O que é essa modificação da modificação da modificação? É já os modos singulares, que é tudo que tem existência determinada e é finito. Tá? Então, nós somos finitos e temos existência determinada. Não por nós mesmos, porque a morte sempre vem de fora, em Spinoza. Dentro de nós só tem afirmação. O que nós somos? Nós somos, então, uma essência singular, existente em ato. Então, o que é a essência para Spinoza? É um grau de potência. Diferente de Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, de tudo que você quiser. Essência em Spinoza é grau de potência. E para Spinoza, a potência não é uma possibilidade. A potência é uma realidade. Para Aristóteles, a potência é uma mera possibilidade. Para Spinoza, a potência não é possível, a potência é real. Por que ela é real? Porque ela é em ato. Não tem potência que não tenha ato. Ela é necessariamente uma realidade em acontecimento, uma realidade em relação, uma realidade que entra no campo da existência e se modifica a si mesmo. O ato é isso, o ato é o acontecimento da potência. Então, todos nós somos o quê? Em essência, potência em ato. A nossa potência, que é a nossa essência, se efetua, como eu já dizia antes, de duas maneiras. Via corpo, então o corpo é um modo de efetuar a nossa potência, e via mente. A mente é outro modo de efetuar a nossa potência. Então, nós somos um grau de potência que se exprime numa dupla modalidade, mental e corporal. Tá? E, claro, essa manifestação, essa efetuação, tanto corporal quanto mental, é sempre uma multiplicidade. Não é o corpo, é uma multiplicidade corporal. Não é a mente, é uma multiplicidade mental. Então, são duas multiplicidades, e não uma unidade de um ego ou uma unidade de um indivíduo. Para Spinoza, o indivíduo é muito composto de vários outros indivíduos, de vários subindivíduos. Por exemplo, o sangue é composto, na linguagem dele, de linfa e quilo. Nós poderíamos dizer assim, o sangue é composto de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, na nossa linguagem moderna. Né? Mas, ao mesmo tempo, os glóbulos brancos são feitos de múltiplos outros corpos. Os vermelhos, a mesma coisa. Aí eles formam um corpo maior, que é o sangue. O sangue alimenta os tecidos, que formam um corpo ainda maior. E assim vai, tem indivíduo dentro de indivíduo. Então, é uma pluralidade corporal. Nosso corpo é plural, é uma multiplicidade. Né? E nossa mente, como para Spinoza a mente nada mais é do que a ideia do corpo, ela também é a ideia dessa multiplicidade. Se ela é a ideia dessa multiplicidade, tem ideia para todos os detalhes ou nuances dessa multiplicidade. Então, a ideia da mente, a ideia que constitui a mente humana, ela já é uma ideia complexa ou plural. Não é uma unidade formal. A unidade está onde? A unidade está na continuidade de si mesmo, na duração. Tá? Então, é um ato
que atualiza essa potência. Enquanto ele está atualizando a potência, né, ele cria uma linha de continuidade da nossa potência que se exprime na variação da nossa capacidade de existir. Então, essa é a nossa unidade, e não o eu, não a consciência, não o sujeito. E a mesma coisa em relação ao corpo. O modo do corpo, que é uma linha de variação, né, que faz com que ele persevere na existência. Ele sofra várias modificações, imprima outras modificações. Ele se torna uma potência de afetar e de ser afetado. A nossa mente também é uma potência de afetar e de ser afetado. Então, em Spinoza, a nossa essência é um grau de potência que necessariamente se preenche por uma potência de afetar e ser afetado, que é o ato. Então, o ato, ele exprime uma dupla potência de modificar as coisas e ser modificado pelas coisas sem perder a natureza. Isso é a nossa potência. O que nós somos em essência? Nós somos o que nós podemos. Nós não somos uma verdade formal. Nós somos o que nós podemos. E ele vai usar isso para tudo, definir, por exemplo, os animais, né? Aristóteles vai fazer uma classificação geral dos animais, dos vegetais, dos minerais e do humano, né? Spinoza não classifica, ele define por aquilo que pode, ele faz mais uma etologia, que é uma ciência do século XX até. A sua ética é uma etologia, se relaciona com os animais, com os vegetais, com o ser vivo, ou define o ser vivo por aquilo que ele pode. Ele pode afetar e ser afetado. O que pode o corpo de uma aranha? O que pode o corpo de uma mosca, de uma abelha, de uma orquídea, de um cavalo, de uma girafa, de um elefante, de uma minhoca, de uma ameba, de um ser humano, né? De uma baleia. Então, é pelos afetos. A gente vai ver que a psicanálise trata, né, e várias correntes da psicologia tratam, né, os devires animais, humanos, né, de modo completamente deformado, né, e que o desejo em nós, que é uma potência em ato, porque Spinoza vai dizer também que a nossa essência é o desejo, no livro 3 da Ética ele diz, o que é essa potência em ato? É um conatus ou desejo. Vai dizer que nossa essência é o desejo. E o nosso desejo quer fazer conexões. O máximo de conexões que ele puder, ele vai fazer. E, na medida que ele faz conexões, ele está investindo um plano comum de encontros de corpos e de encontros de mentes, ou de encontros de modos de vida, de maneiras de viver. Ele investe a existência dessa maneira. O desejo quer fazer conexões. A psicanálise, muitas vezes, né, pelo menos a ortodoxia psicanalítica, diz que é por excesso de conexão que nós enlouquecemos, que nós deliramos, que nós alucinamos, que nós nos desarranjamos, que nós nos transtornamos. Os transtornos mentais, os desarranjos do desejo, vêm por uma espécie de excedente de experimentação do desejo. Antiédipo e Mil Platôs dizem assim, não interprete, experimente. Se o psicanalista vem e diz assim, calma, cuidado, você já experimentou demais, dê um passo atrás. Não. A questão é, qual é o lema da esquizoanálise? Experimente com prudência. E o que é a prudência? A prudência é a arte das doses. Então, Spinoza, voltando para Spinoza. Spinoza diz, nós somos, a nossa essência qual é? É um grau de potência, só que a potência é necessariamente em ato, não é uma mera possibilidade. Então, ela não é uma possibilidade que precisa de uma causa para se realizar, ela já tem a causa intrínseca nela mesma, que é o ato. O ato causa a própria realização da potência. Então, a potência é sempre real.
mesmo que ela não exista. Quando que a potência não existe e é real? Né? Quando ela não se atualizou ou não se diferenciou na existência. Mas mesmo enquanto essência, ela já tem o ato nela mesma. Ora, como que nós nos atualizamos na existência? Nós nos atualizamos na existência, ou seja, nós acontecemos. Me digam, alguém aqui consegue dizer se tem alguma coisa que existe que não esteja em acontecimento? É impossível, certo? Se alguém souber de alguma coisa, me conte. Me diga. Não é impossível. Então vamos logo afirmando, mas claro, sempre tem a chance, estou fazendo uma brincadeira aqui, sempre tem a chance de alguém aparecer e dizer, não, eu encontrei uma coisa que não está em acontecimento. Uma pedra está em acontecimento. A coisa mais imóvel que você possa imaginar está em acontecimento.